Olá pessoal, meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é a aula de regência do curso Licenciatura em Matemática, com a componente curricular Estágio Supervisionado 3. Os docentes Ana Paula Alexandre Lopo e a professora supervisora Sueli dos Prazeres. Nesta aula falarei sobre a influência dos parâmetros no gráfico da função seno. Em relação à função seno, vamos só relembrar algumas coisas aqui importantes. Como fazer o círculo trigonométrico? Para fazer o círculo trigonométrico, devemos construir sobre o eixo das coordenadas cartesianas com o centro em O. Ele apresenta um raio unitário e os 4 quadrantes. Então, aqui o raio equivale a 1. E aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Certo? Quadrante do círculo trigonométrico. Quando dividimos o círculo trigonométrico em 4 partes iguais, temos os 4 quadrantes que o constituem. Para compreender melhor, vamos observar a figura abaixo. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, que vai do 0 até o 90. O segundo quadrante, de 90 até 180. O terceiro quadrante, de 180 a 270. E o quarto quadrante, de 270 até 360. Certo? No círculo trigonométrico, temos os seus sinais. De acordo com o quadrante que está inserido, os valores do seno, cosseno e tangente variam, ou seja, os ângulos podem apresentar um valor positivo ou negativo. Para compreender melhor, vamos observar essa figura abaixo. Temos aqui no seno, primeiro quadrante positivo, segundo positivo, terceiro negativo, quarto negativo. No cosseno, primeiro quadrante positivo e no quarto quadrante positivo e o segundo e terceiro negativo. E a tangente é uma operação que ocorre entre o seno e o cosseno, é a razão entre o seno pelo cosseno. Então, primeiro quadrante mais com mais dá mais, primeiro quadrante da tangente, mais com menos dá menos, segundo quadrante da tangente. Menos com menos dá mais, terceiro quadrante da tangente, e menos com mais dá menos, o quarto quadrante da tangente. Então, é uma operação que dá para se fazer tranquilamente fazendo a divisão do seno pelo cosseno. O ciclo trigonométrico, também chamado de ciclo circunferência trigonométrica, é uma razão, é uma representação gráfica que auxilia nos cálculos das razões trigonométricas. Temos aqui a representação do raio em o n, uma unidade, certo? O sentido positivo é anti-horário com a razão, com o valor de π sobre 2, e o sentido negativo é horário menos π sobre 2, certo? Então, essa é a representação do ciclo trigonométrico. Vamos agora estar vendo no GeoGebra. Bom, temos aqui a representação do gráfico da função seno e seus parâmetros. Quais são as frequências do parâmetro? Toda função tem um formato, aqui, como a gente está vendo no gráfico, a mais b vezes seno de 6x mais d, em que a é igual a 0, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 0, aqui inicialmente esses valores. Mas toda função tem esse formato de a mais b. Vamos determinar onde o gráfico vai ter uma interseção com x e y para variar os coeficientes e ver o comportamento, certo? Se nós variarmos o valor de b, por exemplo, que esse parâmetro aqui, ele multiplica pelo seno, b vezes o seno aqui, em 2, se a gente botar aqui em 2, por exemplo, a gente vê que aumenta a amplitude do gráfico, certo? Então, esse parâmetro b influencia na amplitude. Quando aumenta o coeficiente b, ele aumenta o raio do nosso gráfico, certo? Por exemplo, se seno de π sobre 2 é 1, temos que 2 vezes 1, aqui, 2 vezes o seno, que é 1, dá 2. Então, aumenta o raio. Então, nesse caso, a gente tem essa variação, certo? Vamos para o parâmetro A. Então, a gente já sabe que o parâmetro B ele muda o raio da nossa função. O parâmetro A, ele desloca o quê? Desloca o eixo da função. Observe que ele aqui sobe e desce. Então, está deslocando o eixo da nossa função, certo? Vou deixar aqui o parâmetro em 1 para a gente ter uma melhor visualização.
O parâmetro C altera o quê? O período da função, ou seja, reduz ou aumenta o período. Então, a gente observa aqui o período diminuindo e aumentando. Nesse caso, a gente diminui o período ou aumenta o período da nossa função. E o parâmetro D, ele desloca o gráfico, ou seja, o gráfico faz o gráfico transladar. Então, aqui, por exemplo, se a gente move o parâmetro D, ele está transladando o nosso gráfico, certo? Algumas questões importantes sobre esses parâmetros. Influência dos parâmetros no comportamento do gráfico. Altere o valor de A e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Então, quando a gente altera o valor de A, o que é que está acontecendo com o nosso gráfico? Ele está transladando no sentido horizontal, transladando no sentido vertical, mudando a amplitude ou o gráfico comprime ou estica? Ele translada no sentido vertical, ou seja, ele se desloca, né, verticalmente, certo? Próxima questão 2. Altere o valor de B e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Quando eu altero B, o que está acontecendo com o meu gráfico? Translado no sentido horizontal, translado no sentido vertical, muda a amplitude, o gráfico comprime ou estica. Acontecem duas coisas aqui interessantes. Primeiro, muda a amplitude, certo? E também o gráfico ele comprime ou estica. A amplitude está relacionada à altura da onda, certo? E o gráfico também ele vai comprimir e esticar, se a gente observar bem aqui. Então, o parâmetro B faz isso. Aumenta a altura da onda, amplitude, e o gráfico também comprime ou estica. A próxima questão fala, altere o valor de C e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Então, vamos mudar aqui o valor de C e observar o que acontece. A gente aqui está alterando C, o que está acontecendo com o gráfico? Translado no sentido horizontal, translado no sentido vertical, muda a amplitude ou o gráfico comprime ou estica no sentido horizontal? O gráfico, ele comprime ou estica no sentido horizontal. É isso que está acontecendo com o mesmo, certo? Próxima pergunta. Altere o valor de D e observe o gráfico. O que acontece com o mesmo? Então, a gente vai aqui alterar D e ver o comportamento. Observe o que acontece. As ondas se movem, a senoide. Translado no sentido horizontal, translado no sentido vertical, muda a amplitude, o gráfico comprime ou estica, ele translada e se desloca no sentido horizontal, certo? Tem mais algumas perguntas aqui. A influência dos parâmetros no domínio, imagem e período da função. Altere o valor de A e observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e período da função? Vamos aqui alterar A e ver o que acontece com o período, imagem e o domínio da função. O que acontece com com essas três informações? O conjunto imagem muda, mas o domínio e o período não. O domínio e a imagem e o período mudam, ou o período aumenta e diminui, ou não acontece nada com domínio, imagem e período. Então, o conjunto imagem muda, mas o domínio e o período não. Acontece isso com a nossa função. Altere o valor de A para zero e altere o valor de B e observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e período da função? Então, a gente vai botar aqui 0, A em 0, e alterar o valor de B. O que acontece com o período, imagem e domínio da função? Observaram aqui? O conjunto imagem muda, mas o domínio e o período não. O domínio, imagem e período mudam, o período aumenta ou diminui, não acontece nada com o domínio, imagem e o período. Então, o conjunto imagem muda, mas o domínio e o período não. É isso que acontece, né, com o nosso gráfico. Volte o valor de A para 0, B para 1 e altere o valor de C. O que acontece com o domínio, imagem e período da função? A já está em 0, B aqui ele pediu para botar em 1 e altera o valor de C. Observe o que acontece com o nosso gráfico. Letra A, o conjunto imagem muda, mas o domínio e o período não. Letra B, o domínio, imagem e o período mudam. Letra C, o período aumenta ou diminui. Ou letra D, não acontece nada com o domínio, imagem e o período. O período, ele aumenta ou diminui. Se a gente observar lá direitinho, quando a gente altera aqui o valor de C, o período, ele aumenta ou diminui, certo?
E a última pergunta diz assim, volte o valor de A para 0, B para 1, C para 1 e altere o valor de D e observe o gráfico. O que acontece com o domínio, imagem e o período da função? Então, A0, B1 e C1. Vou botar aqui C1 e alterar o parâmetro D. Estou aqui alterando o parâmetro D. O que está acontecendo com o período, a imagem e o domínio da função. Letra A, o conjunto de imagem muda, mas o domínio e o período não. Letra B, o domínio, a imagem e o período mudam. Letra C, o período aumenta ou diminui. Ou letra D, não acontece nada com o domínio, imagem e período. Então, acontece isso. Não acontece nada com o domínio, imagem e período. A gente vê que ele se mantém, né, sem ser alterado, certo? Tem aqui um exercício que fala, divide-se o ciclo em 12 partes iguais, utilizando-se A como um dos seus divisores. Determine o conjunto do X, O, de 0 a 2P, cujas imagens são os pontos divisores. Então, aqui a gente observa o seguinte, como é que você faz para fazer esse cálculo? Você pode utilizar que cada parte mede 1/12 vezes 2π, que equivale a π sobre 6. E que P é imagem de X quando A P é igual a X. Podemos construir a seguinte tabela. Imagem de X e X. Quando for A, esse ponto aqui vai ser 0. Quando for P1, esse ponto aqui vai ser π sobre 6. Aqui, P2, π sobre 3. No B, π sobre 2. No P3, 2π sobre 3. No P4, 5π sobre 6. No A, é π, que é 180. No P5, é 7π sobre 6. No P6, é 4π sobre 3. No B', é 3π sobre 2. No P7, é 5π sobre 3. E no P8 é 11π sobre 6, certo? Então, a gente tem essa representação deste exercício. Existe uma outra atividade que podemos estar aqui representando. Como uma forma de estar praticando essa questão da função seno e cosseno. Por exemplo, aqui, posicione corretamente os pontos A e B para que eles pertençam ao gráfico da função. Então, aqui a gente tem menos 5 mais seno de x. A gente pode considerar o menos 5, certo? E mais seno de x, a gente pode considerar seno de x como sendo seno de 0. O seno, por exemplo, de π sobre 2, nesse caso. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, fica 1 menos 5 mais 1 equivale a menos 4. Então, aqui a gente tem menos 5 no primeiro ponto e menos 4 no segundo ponto, certo? Bom, temos aqui uma nova representação, 2 menos 3 seno de x. 2 equivale a b, menos 3 seno de x. O seno de π sobre 2 é 1, então 3 vezes 1 é 3, 2 menos 3, menos 1. Então, A fica no menos 1. Certo? Aqui estão nossas referências. Até a próxima aula.